Meus irmãos, vamos colocar de pé e vamos ler um trecho da palavra do Senhor? Abra sua Bíblia, por gentileza, no Salmo de número 119. Pode ficar tranquilo que nós não vamos ler todo o Salmo. Salmo de número 119. Que é mais correto dizer do que capítulo, porque o livro de Salmo, ele é um livro de canções, como se fosse a nossa harpa. Você não abre a harpa e vamos ler, vamos cantar o hino de capítulo 15. Você lê, você canta o hino de número 15, né? Então, temos aqui várias canções, nós vamos falar um trecho da canção de número 119. O Salmo de número 119. Vamos ver o versículo 1 até o versículo 16. Diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Bem-aventurados que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração, e não praticam iniquidade, mas andam nos seus caminhos. Tu ordenastes os teus mandamentos, para que diligentemente os observássemos. Tomara, ou oxalá em algumas Bíblias, que os meus caminhos fossem dirigidos de maneira a poder eu observar os teus estatutos. Então, não ficaria confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos. Louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus justos juízos. Observarei os teus estatutos, não me desampares totalmente. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando-o conforme a tua palavra. De todo o meu coração te busquei. Não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Bendito és tu, ó Senhor. Ensina-me os teus estatutos. Com os meus lábios declarei todos os juízos da tua boca. Folgo mais com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Em teus preceitos meditarei e olharei para os teus caminhos. Alegrar-me-ei nos teus estatutos, não me esquecerei da tua palavra. Amém? Vou pedir ao presbítero, irmão Sebastião, para orar ao Senhor neste momento. Salve a igreja com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Soberano Deus, aqui, Senhor, estamos, Senhor, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, Senhor. Aqui, Senhor, nesta noite, Senhor, estamos alegres, Senhor, pelo poder da tua presença, Senhor, pelo teu poder, Senhor, que tu tens sobre cada um dos teus filhos, Senhor, de estar, Senhor, aqui, Senhor, em condição, Senhor, para estar na tua casa, para ouvir a tua palavra, Senhor. Pai querido, os teus filhos, Senhor, muitos estão até, Senhor, cansados, Senhor,
Senhor, de um dia de trabalho, mas Tu, Senhor, tem poder, Senhor, sobre cada um, Senhor, para dar força, ânimo, alegria, Senhor. E aqui estamos, Senhor, nesta noite, Senhor, junto com o nosso pastor, Senhor. Abençoa Teu filho, Senhor. Continua ajudando, Senhor, Teu filho. Pai querido, abençoando a sua família, Senhor. Pai querido, aqui, Senhor, ele vai fazer uso da Tua palavra, Senhor. E que o Senhor possa fazer dele um instrumento nas Tuas mãos, Senhor, para falar para cada um dos Teus filhos, Senhor. Porque possamos, Senhor, aqui, Senhor, servir como um alimento, Senhor, para cada um de nós, Senhor. Para o nosso crescimento, para a nossa vida, dia a dia, Senhor. Aleluia. Pai querido, abençoa, Senhor, da criança ao mais idoso nesta noite, Senhor. Pai querido, desde já agradecemos, Senhor, certo da Tua resposta, em nome de Jesus. Amém. E amém, Jesus. Glória a Deus. Meus amados, vamos nesta noite meditar um pouco nesse texto sagrado. O Salmo de número 119 é, de fato, o maior capítulo, né? Quando foi classificado assim pelos... com o transcorrer do tempo, a Bíblia foi dividida em capítulos e versículos. Então nós temos aqui a maior coletânea de versículos reunidas neste Salmo de número 119. E parece que são 176 versículos, não é isso? 176 versículos. Este Salmo, ele é uma poesia. Se tivéssemos aqui oportunidade, ou podemos um dia mostrar para os irmãos, não é difícil fazer isso, mas de mostrar esse texto na Bíblia hebraica, fica muito mais fácil entender como é esta poesia. Esta poesia é o que nós chamamos de acróstico, onde cada parte aqui tem uma letra inicial que inicia todos os versos. Aleph, Beit, Gimel, Dalet, Ye, Vav, e por aí vai. Até a última letra do alfabeto hebraico. É um acróstico, coisa que se faz muitas vezes com nomes de pessoas, né? Pegar as letras do nome de uma pessoa e colocar uma qualidade, ou começar um verso. Este salmo, todos os versículos de cada sessão começam com a primeira letra, ou aliás, com uma letra. E isso está bem organizado, né? Na Bíblia hebraica é possível perceber isso. Na nossa Bíblia nós não vamos perceber porque as letras não têm a mesma grafia, né? Até é diferente. Se você vê o inglês e o francês, eles usam os mesmos sinais, né, para escrever. Já o hebraico, aramaico, chinês, japonês, né, são outra forma de grafar, de escrever. É uma outra língua e também uma outra literatura. Por isso se fala de transliteração, não apenas em tradução. O inglês se traduz. Já do hebraico para nós se translitera, ou seja, você vai de uma literatura para outra. Você tem que entender os sinais vocálicos usados por aquela cultura para poder expressar ou entender o que está ali escrito. Por isso que há uma dificuldade muito grande para entendermos quando se vê algum texto em japonês. Eu estava até conversando com uma jovem que trabalha conosco hoje, que eu trabalhei durante muito tempo no cinema da UF à noite, e quando tinha aqueles filmes japoneses, a gente ficava irritado às vezes, que a gente queria fechar o cinema, né? E as pessoas ficavam vendo aquele crédito em japonês, subindo, ninguém estava entendendo nada. Mas enquanto não subia a última letra, não saía do cinema. E a gente fica, meu Deus do céu, será que estão lendo isso tudo? Essa turma está lendo isso tudo, está entendendo? Mas é porque é a dificuldade que temos de nós entendermos uma literatura diferente, uma língua diferente, e quando tem sinais gráficos diferentes. Então o hebraico, por que os hebreus faziam isso? Por que isso era muito comum na cultura oriental? Para facilitar a memorização, para facilitar na hora de falar o verso. Então isso era muito comum. Não é apenas esse salmo, mas o livro, por exemplo, de Lamentações de Jeremias, ele é todo ele acróstico. Se você observar, você vai ler lá essas mesmas letrinhas, iniciando
o capítulo 1, 2, 3 e 4. No capítulo 5 também é um acróstico, quase não se percebe. Tanto que todos os capítulos de Lamentações têm 22 versículos ou um número que seja... como é que se fala mesmo? Esqueci na matemática. Múltiplo de 22. Né? Enfim, porque o alfabeto tem 22 letras. Hebraico, o alfabeto hebraico tem 22 letras. Então, irmãos, estou fazendo só essa palavra inicial, só para aguçar um pouquinho a curiosidade dos irmãos também, para o que nós temos aqui. Esse texto, ele é uma poesia preparada, bem orquestrada, bem trabalhada. Não foi nada escrito, não é uma história, não é algo escrito aleatoriamente, não é um fato bíblico, mas é uma poesia trabalhada. E nesta poesia trabalhada, bem elaborada, né, no livro de Salmos, nós temos aqui uma grande lição. Nós queremos trazer para a nossa prática. Né? Não adianta nós, no culto de doutrina, ficarmos falando apenas de teologia ou de coisas que não é do alcance dos irmãos. Né? Ou seja, alguém pode dizer assim, até agora o que o irmão Daniel falou não serve para mim quase nada. E realmente, o que a gente fala inicialmente é apenas um preparo, é apenas para poder aguçar a curiosidade e chamar os irmãos para a palavra. Isso se chama introdução, é um convite para a palavra. E que convite é esse? O convite para nós observarmos nesse texto, pelo menos de 8 a 10, né? A Bíblia Dake e outras Bíblias falam até 10. 10 termos utilizados para descrever a revelação de Deus para nós. Temos aqui, parece que aqui tem 9, falta apenas um. Eu não encontrei aqui a palavra justiça. Mas, ao observar esse texto, não fica difícil a gente entender que essas palavras são muito próximas. Às vezes a gente até confunde, parece até sinônimos, né? Aqui nós temos a palavra lei, a palavra mandamento, a palavra preceito, palavra, verdade, juízo. Claro que são palavras diferentes. Eu aprendi uma coisa no português, aprendi uma coisa na língua portuguesa, alguém me disse, eu guardei. Os sinônimos só nos ajudam na compreensão das frases, mas não existe nenhuma palavra igual. Toda palavra é diferente uma da outra. Não é? Você falar, por exemplo, belo e bonito, nem sempre você vai conseguir usar o belo no lugar do bonito e o bonito no lugar do belo. Não é? Elas são sinônimas, ajuda a compreender um texto, ajuda, mas as palavras não são as mesmas. Ela tem a sua virtude, ela tem a sua formação específica, ela tem a sua raiz, ela foi usada pela primeira vez em algum lugar por alguém, e a partir daí ela tem um significado. Para piorar mais ainda, as palavras podem, durante o tempo, mudar de significado. E pode, com o passar do tempo, se tornar algo completamente contrário daquilo que era originalmente. Então, só para os irmãos verem que a palavra, ela muda. Ela pode ser entendida em um tempo significando uma coisa, e com o passar do tempo ela significar outra. Quer ver uma palavra dessa? Se eu falar que a palavra política, eu sei que muitos irmãos vão até torcer o nariz. Já vai falar de política. Mas a palavra política é uma palavra que simplesmente significa policitas, ou seja, pessoas que eram da polis, que se reunia para discutir os assuntos da cidade. Polis, Petrópolis, cidade de Petra. Agora, se a gente falar de política hoje, só ouvir a palavra política já soa como algo ruim, porque a palavra ganhou uma conotação ruim. Então, as palavras, elas podem mudar de significado, elas não se encaixam em qualquer situação. Mas a palavra de Deus, quando ela é descrita sobre vários termos,
quando ela é descrita sobre com várias palavras, ela nos ajuda a entender como que Deus, Ele quer nos orientar, nos direcionar, nos instruir e nos julgar através da sua palavra. É isso que vejo aqui, né, nesses termos. Daqui a pouquinho os irmãos vão entender mais sobre isso. Então, o que é a palavra de Deus para nós? A palavra de Deus para nós não é só uma palavra que nos alegra. A palavra de Deus para nós não é só uma palavra que nos corrige. É isso e aquilo. A palavra de Deus para nós não é só aquilo que nos instrui, nos corrige, nos alegra, nos instrui. A palavra de Deus para nós também é aquilo que nos ordena. Mandamento. A palavra de Deus para nós também é julgamento. Se nós quisermos saber se estamos fazendo o que é certo, o que é errado, nós vamos para a palavra de Deus. Ela vai pesar na balança. Ela vai mostrar o que aconteceu com quem desobedeceu, então você não desobedece. Ela vai mostrar o que aconteceu com quem obedeceu, então você obedece. Então a palavra de Deus, de uma certa forma, ela nos cerca. Ela nos envolve. De modo que nós precisamos dela sempre, a todo instante, a toda hora. Aleluia. Por isso que o maior capítulo da Bíblia, como assim chamam, ele fala exatamente da palavra de Deus, que é a Bíblia, a palavra de Deus. Então, o que nós temos aqui neste capítulo, que é o maior, o central, aquele que nos leva às vezes a parar, meu Deus, para que tanto versículo? E aí a gente observa que havia uma preocupação de quem escreveu isso aqui para mostrar os vários aspectos, as várias formas da palavra de Deus se expressar para nós. E eu acredito que essa meditação, essa reflexão, vai nos enriquecer bastante. Amém, irmãos? Primeira coisa que nós vemos aí, primeira palavra que nós vamos falar, é a palavra caminho. Nós encontramos assim, logo no primeiro versículo: bem-aventurados que trilham os caminhos retos e andam na lei do Senhor. Versículo 5: tomara que os meus caminhos sejam dirigidos de maneira a poder observar os teus estatutos. Versículo 14: folgo mais com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Então, a primeira coisa que nós aprendemos é que a palavra de Deus é para nós caminho. O que é caminho? Caminho aqui significa proceder, procedimento. A palavra de Deus, ela serve para nós orientarmos o nosso caminho. Nós precisamos observar a palavra de Deus e entrar no caminho, que é a palavra de Deus. Por isso que o texto fala assim: como purificará o mancebo o seu caminho? Ora, observando conforme a tua palavra. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que a palavra de Deus é para nós um caminho. Quando você está lendo a palavra de Deus, você está mudando ou pronto para mudar o seu proceder. Diz a Bíblia que todos nós andávamos errantes. Não está lá em Isaías, capítulo 55? Ou 59? Acho que é 55 mesmo. Ou 53? Quem achar primeiro, me ajude. (53), 53, né? Versículo 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho.
mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Então, cada um se desviava pelo seu caminho. Então, a primeira coisa que a palavra de Deus precisa fazer conosco é o que, irmãos? É nos tirar do caminho errado e nos colocar no caminho reto. Quando a pessoa ouve a palavra de Deus, a pregação, ele tem que ser movido, tocado, mexido, dizer assim, olha, o que eu estou fazendo, o meu procedimento não está bom. Eu preciso melhorar. Tem até um hino aí, me ajude a melhorar. Né? Me ajude a melhorar. Não é? Porque temos que melhorar. Está escrito na Bíblia, melhorai os vossos caminhos. Isso é bíblico. Então, quando a pessoa ouve a palavra de Deus pela primeira vez, ele fala assim, olha, eu tenho que mudar. Isso não está legal. Deus não está se agradando. Isso não está de acordo com a sua palavra. Isso não está de acordo com a sua vontade. Então a gente vai entrar no caminho. Amém, irmãos? Então a primeira coisa é caminho. Que em vários versículos da Bíblia nós podemos encontrar esta orientação. E a Bíblia vai falar que o caminho de Deus é perfeito. A palavra de Deus é provada e é um escudo para os que nele confiam. Então o caminho do Senhor é perfeito. E o homem que se desvia pelo seu próprio caminho precisa entrar no caminho. A segunda palavra que nós encontramos aí, irmãos, é a palavra lei. Bem-aventurados os que trilham o caminho reto e andam na lei do Senhor. Muito bem, o que é uma lei? A lei é uma ordenança. A lei é o resultado, hoje juridicamente, da elaboração de leis, ou seja, de alguém que para analisar e ver o que seria melhor para a sociedade naquele momento, e ali ele formula suas leis, né? Mas no sentido bíblico, lei é mais do que isso. Lei é algo que venha de Deus para nós, que nós não conhecemos, que nós não sabemos, e que Deus diz, faça, não faça. Faça, não faça. Veja que nos mandamentos, nós aprendemos há poucos dias aí, sobre os 10 mandamentos, quantos não nós temos? Quantos não nós temos nos mandamentos? Quem lembra disso? Quantos não tem lá, mais ou menos? Chuta aí. Tenta acertar. Não terás outro Deus além de mim. Não farás imagem de escultura. Apenas 2 mandamentos falam assim, ó, honra o teu pai, lembra-te do sábado. E os outros? Não, 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 não. Por que isso? Alguém chega a dizer que dos 613 preceitos da lei, 365 são não faça. É como se Deus, todo dia, estivesse falando para nós, durante o ano inteiro, não faça, não faça, não faça. Isso é lei, isso é ordem. Não é? Os 248 restantes seriam permissões. Então, acho que você já entendeu que temos muito mais proibições do que aprovações. Eu me arrisco, às vezes, a falar certas coisas que não estão na Bíblia, mas que é resultado de uma meditação, de uma reflexão. Eu estava uma vez pensando sobre isso. Por que tem tantas proibições, né? Tem tantas restrições? Por que tem tantos nãos? Eu cheguei à conclusão, assim, até de forma simbólica, a gente pode entender, porque nós não estamos no Éden. No Éden, quantos não havia? Quantos não havia no Éden? Só um. Não foi? Que Deus disse para ele? Não tocarás nessa árvore. E quantos sim tinha? Que maravilha, né? O restante era tudo faça, coma, aproveite, desfrute. Mas o homem estava no seu estado de... Fala, irmão.
O homem estava no seu estado de inocência. Agora eu pergunto para os irmãos, nós estamos no estado de inocência hoje? Tem algum bobinho aqui? Não tem ninguém inocente, né? Então nós não vivemos no tempo da inocência, nós vivemos no tempo da malícia, da maldade. Então todo dia não, toda hora é não, todo instante é não. Não entristeçais o Espírito Santo, não mintais uns aos outros. Eu estou falando de coisa que não está no Antigo Testamento, não, está no Novo Testamento. O apóstolo Paulo escreveu assim aos Efésios: aquele que furtava não furte mais, está escrito aos Efésios isso. Olha só o que estava acontecendo com os irmãos, gente mentindo para o outro, não mintais. Mandamentos, ordem, lei. E a lei servia para quê, irmãos? Para apontar, para indicar, para mostrar. Não faça isso que você vai ser punido por causa disso. A palavra lei aqui está ligada a uma outra palavra que nós vamos falar daqui a pouquinho. A palavra juízos. Então, se há lei, tem que haver juízos. No Brasil, por que a lei não funciona? Porque o juízo não funciona, né? Se o juízo funcionasse, a lei seria respeitada. Então, se há lei, mas não há julgamento, as pessoas brincam com a lei. Mas a lei de Deus, ela é perfeita, e o julgamento de Deus, ele é firme e reto. Amém, irmãos? Deus nunca terá o culpado por inocente, de maneira alguma, e nem o contrário. E ainda diz a Bíblia assim: a alma que pecar, essa, Deus não vai errar o alvo. Às vezes o camarada manda matar e o cara mata a pessoa errada. Deus não faz isso. Deus julga com equidade. Equidade é mais do que justiça. Equidade é dar a cada um a medida certa que ele tem direito naquele momento. Eu lembro que um professor ele deu uma ilustração muito interessante sobre o que é equidade. Diz que duas crianças estavam brigando pela laranja. Aí a mãe foi, partiu a laranja do meio e deu aos dois. Os dois saíram chorando. Pensou que estariam satisfeitos, né? Mas o que aconteceu? Vocês não estavam brigando pela laranja? Ah, não, mas um queria chupar a laranja e outro queria só a casca da laranja para poder fazer um trabalho da escola. Ou seja, houve justiça? Houve, mas não houve equidade, porque não atendeu a cada um naquilo que ele necessitava e precisava para aquele momento. Deus, ele é mais do que justo. Deus julga com equidade, dando a cada um a medida certa, segundo aquilo que ele praticou ou procedeu. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então a palavra lei é muito usada na Bíblia, nós falamos muito sobre lei aí há poucos dias, né? E vamos para mais uma palavra. Testemunho. Está no versículo 2. Bem-aventurados que guardam os seus testemunhos. O que seria o testemunho de Deus? A palavra testemunho aqui está muito ligada à palavra verdade. O que são os testemunhos? Essa palavra ela tem uma origem que significa ir de novo, voltar atrás. É algo que significa conferir, algo que significa confirmar algo que aconteceu. Os testemunhos de Deus representam aquilo que é de fato verdadeiro, é uma comprovação. Quando a Bíblia fala que Jesus Cristo ele é a testemunha fiel e verdadeira, é porque Jesus Cristo veio confirmar todas as promessas do Antigo Testamento. Isso está no livro de Apocalipse. Por isso que ele é testemunha fiel. Ele não é testemunha só porque ele assistiu alguma coisa, só porque ele viu alguma coisa. Isso seria a testemunha hoje de um julgamento. Mas a testemunha aqui é aquele que faz você voltar lá atrás e dizer assim: verdadeiramente isso estava prometido por Deus.
faz você voltar lá atrás e lembrar de uma promessa. Naquele momento, aquilo foi testemunhado, ou seja, foi confirmado. Interessante isso, irmão, porque a palavra de Deus é para nós testemunho. Ela confirma as coisas de Deus. Glória a Deus. Às vezes você está acontecendo alguma coisa na tua vida e você não está entendendo. Aí você vai para a palavra de Deus, não vai? Aí você começa a entender. Porque aquilo te faz voltar lá atrás e dizer assim, olha, verdadeiramente o Senhor tinha falado comigo. E a palavra de Deus está confirmando aquilo que o Senhor falou. Glória a Deus. Por isso que a palavra de Deus para nós, ela atesta, ela confirma, ela aprova as coisas que Deus prometeu. E eu vejo isso, a gente vê muito isso no livro de Mateus, no Novo Testamento, quando Mateus escreve e fala assim, olha, isso foi o que foi dito pelo profeta, olha, isso foi o que foi dito pelo profeta, ou seja, ele está testemunhando, ele está confirmando aquilo que o Senhor falou. Então, a palavra de Deus é para nós uma confirmação, um testemunho. A palavra de Deus também é para nós preceitos, está no versículo 15. Em teus preceitos meditarei. A palavra preceito significa algo que é dado anteriormente, algo que você diz para que alguém tenha cuidado. Não é um conceito, é um preceito. Quando você orienta alguém a não fazer algo, olha, cuidado, que se você fizer isso, você pode acontecer aquilo com você. Aí alguém não obedece, se dá mal, né? Aí você fala assim, olha, bem que eu tinha te avisado, bem que eu tinha te orientado. Olha que coisa maravilhosa. A palavra de Deus é para nós preceitos. Avisa-nos, alerta-nos. E muitas pessoas não querem ouvir a voz de Deus. Muitas pessoas não atentam para aquilo que é avisado. Conselhos, irmãos, são necessários. Tem muita gente aí que acha que se conselho fosse bom, não se dava, se vendia. Mas preceito significa orientações para os deveres e para as condutas na vida. Aleluia. Então a Bíblia, a palavra de Deus, ela nos adverte, irmãos, ela nos orienta, ela nos avisa. Erra se você não obedecer ou se você não se orientar com a palavra de Deus. Existem muitas pessoas que tomam decisões na sua vida e não perguntam ao pai, não perguntam à mãe, não perguntam ao pastor e não perguntam nem a Deus. Não quer o preceito, não quer o aviso, principalmente quando a coisa é errada mesmo, né? Eu não vou nem falar com meu pai que ele não vai aprovar mesmo, então não faça. Porque se o preceito ele te avisa, é para você não fazer. Glória a Deus. Então tome cuidado, porque quando a palavra de Deus nos avisa, ela quer nos precaver. Ela quer que nós orientemos o nosso caminho segundo os estatutos, segundo a lei de Deus. E falando em estatuto, vamos para essa palavra? Está lá no versículo de número 12. Acho que tem antes também, tem no versículo 5. Tomara que os meus caminhos sejam dirigidos de maneira a eu poder observar os teus estatutos. A palavra estatutos, ela está ligada a decretos. Ela significa entalhar,
colocar dentro da pessoa aquele preceito. Ou seja, o preceito é a orientação, é o aviso. Agora, o estatuto é quando você grava, quando você guarda, quando você coloca dentro de si. Interessante que o estatuto, ele é algo que é escrito e você pode se reportar a ele. Por exemplo, o estatuto da igreja, o estatuto da criança, do adolescente. É algo que havia uma orientação antes. Alguém era orientado a fazer isso ou aquilo. Mas depois dessa orientação, desse preceito, agora vem a grafia, ou seja, o registro daquilo. O que nós queremos dizer com isso, irmãos, é que aquela pessoa que é bem orientado, que é bem direcionado, que é bem instruído, o jovem, o adolescente, a jovem que é bem instruído, ela grava no seu coração a palavra de Deus de tal maneira que cumpre-se aquilo que está escrito assim no texto aqui: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então, ter os estatutos de Deus é ter dentro de nós gravado, guardado, escrito a lei de Deus, a palavra de Deus. E aí, irmãos, olha, qual a importância disso, irmão Daniel? A importância disso é que você não vai obedecer só na igreja, você não vai obedecer só em casa, você não vai obedecer só na rua. Onde você estiver, estará gravado no seu coração os estatutos de Deus. E o texto chega a dizer assim, olha que interessante: tomara que os meus caminhos sejam dirigidos de maneira a eu poder observar, seguir os seus estatutos. Versículo 12 também fala: bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus estatutos. O 8 também? Sim. Observarei os teus estatutos. Não me desampares totalmente. Nós estamos aqui falando só até o versículo 16, irmão. Se você for ler até o 176, vamos ver muito disso aqui neste capítulo, né? Mas vamos lá. Outra palavra que nós vemos aí é a palavra mandamento. Temos aí? Versículo 4. Tu ordenaste os teus mandamentos. A palavra mandamento está muito ligada à palavra lei e também aos estatutos. O que é um mandamento? Mandamento é uma ordem, né? O apóstolo Paulo, ele escreveu assim a Timóteo: manda. É bíblico. Mandar. O líder, quem comanda, manda. Se o que comanda não manda, ele não comanda. Então, mandar, ordenar, é coisa de quem lidera. Então, mandamentos, nós já falamos aqui dos 10 mandamentos. O mandamento é aquela ordem expressa, clara. Olha, isso aí é um mandamento do Senhor. Isso nós temos que obedecer. Outra palavra que nós temos aqui, irmãos, é a palavra juízo. Juízo, temos aí nesses versículos. Versículo de número 13. Com os meus lábios declarei todos os juízos da tua boca. A palavra juízo, ela significa sentença ou veredito. Então veja como essas coisas se completam. Nós precisamos seguir o caminho, nós precisamos ouvir a lei do Senhor, nós precisamos confirmar a cada dia os testemunhos do Senhor na nossa vida, nós precisamos ouvir os seus preceitos, nós precisamos gravar dentro de nós os seus estatutos, nós precisamos ouvir a tua voz como mandamento a cada dia. Faça, não faça, cumpra, receba a minha palavra, guarde a minha palavra, e você vai cumprindo os seus mandamentos. Mas também tem a palavra juízo, que é sentença. É aí que nós, ao observarmos a palavra de Deus, a gente entende que muitos já estão condenados. Não é verdade? Não está na Bíblia? Quem crê em mim, quem crê e for batizado, será salvo. Mas quem não crê, como é que a gente sabe que alguém já está condenado?
Não que nós estamos julgando a pessoa por antemão, mas que não crê. Está escrito na Bíblia. Então a própria Bíblia mostra para nós o veredito de algumas pessoas. A palavra de Deus é um veredito. Olha, você está condenado. Você está andando errado. Não adianta você chegar no dia do juízo e querer dizer que fumou porque o seu pai fumou, fez isso porque o seu pai fez. Hoje eu estava conversando com uma pessoa e ela estava dialogando e ela disse que conversou com uma moça que falou assim: você está boa para ser minha nora, mas tem uma coisa, eu vou te falar uma coisa, meu filho é muito bonitinho e tudo, mas já vou adiantar para você, ele é maconheiro, tá? Ele gosta de uma maconha. Aí eu falei assim, olha que preceito, né? Aí eu falei assim, quer dizer que ela já declarou isso, né? Eu já sabia da história, né? Porque um dia eu estava na minha sala e ela disse que o esposo dela chegou pro filho e falou assim: meu filho, o dia que você quiser experimentar uma droga, você fala comigo que eu vou experimentar junto com você. E está lá o pai e o filho, compra o bagulho, né? E faz a tragédia junto. Aí eu disse para ela assim, para essa jovem, assim: você acha isso legal? Eu falei assim: ele como pai, ele dizia o quê? Meu filho, não experimente isso. Isso é droga, como o nome diz, droga. E não dizer, aí ela falou assim: não, Daniel, talvez ele tenha dado a liberdade. Não, isso não é liberdade que se dê, isso é prisão. Essa liberdade não se dá a fio nenhum. Acabar na cadeia. Entendeu? Onde foi que droga levou alguém a uma vida de sucesso? Aonde que droga levou alguém a uma vida de bênção, de vitória? Eu disse para ela: minha filha, esse caminho é um caminho errado. Que pai é esse? Pai desnaturado, doente. Aí ela disse: vai ver que ele na infância dele ele queria experimentar, o pai não deixou, ele agora que reverteu o quadro. Deve ser isso mesmo. Porque tem pais que são assim, né? E, o que meu pai não fez comigo, eu vou fazer tudo para o meu filho. Vou dar a ele tênis de marca, não sei o que, papapá, porque meu pai não me dava, eu vou dar tudo para ele. Aí vai, né? Instrui o menino no caminho que deve andar, porque quando crescer não se desviará dele, diz a palavra do Senhor. Como purificará o mancebo o seu caminho? Observando conforme a sua palavra. Então, irmãos, a gente sabe que uma vida dessa está condenada. Não é? Precisa julgamento? Precisa, será? Não sei. Né? Está fumando porque o papai indicou. Né? Está errado. É pecado. É ofensa contra o corpo, ofensa contra Deus, é contravenção. Está tudo errado, está tudo errado. A palavra de Deus, ela é a verdade. A gente vai falar sobre isso aqui, né? A próxima palavra. Então, não tem meio termo. Né? A palavra de Deus é justiça e é juízo. E a Bíblia diz que justiça e juízo são a base do seu trono. Então, não tem negociação com coisa errada, tem? Não tem. Então, daqui a pouco a gente vai achar legal também ter uma arma, matar ou fazer coisas erradas, porque é assim mesmo. Não, irmãos, o que é certo, errado é errado. E nós temos aqui, a palavra de Deus, e a Bíblia diz, né? A palavra de Deus é bem clara. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me são lícitas, e eu não deixarei dominar por nenhuma delas. Então, os vícios dominam, tomam conta, e não, ainda que possa ser lícito para alguns, tem aí lugar no mundo aí que tem até, né, maconhódromo, né, onde as pessoas na praça todo mundo já fica à vontade, na Holanda e outros países por aí, né, tem umas coisas assim meio absurdas acontecendo por aí, mas isso, segundo a palavra de Deus, está errado. O juízo está sobre aqueles que procedem contra a vontade de Deus. A palavra também está presente, né? E muitas vezes, né? Quando nós lemos aí, escondi a tua palavra no meu coração. Nós já falamos muito sobre essa palavra aqui, né? A palavra, ela pode significar a palavra falada, discurso. Ela pode significar
comunicação daquilo que é de Deus para nós. Então nós temos a palavra de Deus, ou seja, a voz de Deus para nós. A Bíblia é a voz de Deus para nós. A orientação que tem numa Bíblia é a sua palavra. Quando nós ouvimos a Bíblia, estamos ouvindo a palavra de Deus. E aí a explicação vai longe, né? Não vamos nem entrar por esse caminho. A nona palavra que nós encontramos é a palavra verdade. Verdade. Olha como se completa essas coisas, né? Lei, caminho, verdade. A palavra verdade, uma vez eu estava pesquisando sobre essa palavra e ela é emet no hebraico. Ela é a primeira letra, a letra que é considerada do meio do alfabeto, e a última, emet. É Aleph, Mem e Tav. Essas 3 letras, elas mostram que a verdade está no início, está no meio, está no fim. Não tem lugar para mentira. Amém? Então, por isso que diz que Jesus é a verdade. Fala que ele é o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Então a palavra de Deus é a verdade. Ela está no início, no meio e no fim da história. Ela apresenta o início dos tempos e apresenta o fim dos tempos. A palavra de Deus mostra como todas as coisas foram criadas e como será a consumação de todas as coisas, está lá no Apocalipse. Então a palavra de Deus para nós é a verdade. E, irmãos, tenhamos cuidado com isso, irmãos. Eu estou bastante preocupado com as coisas que nós temos ouvido por aí e não tem amparo na palavra de Deus, irmãos. Não está registrado na Bíblia. Não é verdadeiro. Eu fico meio magoado, tá, irmãos? Algumas coisas que a gente vê, algumas palavras de alguns líderes, algumas palavras de alguns instrutores, de alguns pastores, que acabam fugindo do texto sagrado, inventando coisa que não tem na Bíblia, aumentando coisa que está escrito na Bíblia. Eu estava falando para os irmãos aqui ontem, é um perigo. Tem pregador que diz que Jesus, quando entrou no inferno, que morreu, que ele foi lá embaixo, tinha fulano de tal, que encontrou-se um ciclano. Não tem nada disso na Bíblia, irmão. Isso é tudo história de pregador para encantar o povo. A pessoa fica... Eu vi um pregador falando que Jesus, quando ele recebeu aquela mulher, ele estava numa das praias. Que praia? Praia onde? Estava escrito que Jesus estava no templo. Que Jesus estava riscando, como Jesus escrevia na areia, ele foi, pegou Jesus, jogou Jesus lá na praia logo. Que praia? Nada disso, não está na Bíblia. Então a Bíblia é verdade, irmãos. Tomemos cuidado com isso, nós estamos vendo tanta coisa aí. Eu hoje fiquei até espantado, que tem um evento que vai acontecer aí de missões bem próximo aqui na nossa cidade, que um desses que estão fazendo coisa aí absurda na televisão vai estar presente, né? Essas unções de Manassés, unção de Aloés, unção de Efraim, um negócio esquisito, irmão. Não tem na Bíblia isso não. O camarada borrifa o rosto dos outros como se fosse água benta. Depois joga um pano na cabeça do camarada e sopra, conta de 1 até 7, e é a unção do esquecimento. Onde é que está isso na Bíblia, irmão? E vai estar presente aí num evento aí grande aqui próximo da nossa cidade. Está lá o nomezinho dele lá, apóstolo, fulano de tal. Eu fico pensando, meu Deus, onde nós estamos? Né? Que influência está trazendo para a igreja? Nós precisamos de povo que evangelize, que ganhe alma, que dê testemunho. Nós estamos criando manias, coisas que não tem nada a ver com a verdade. A gente vai ler a Bíblia e não encontra essas coisas. Alguém, sabe o que esses camaradas fazem, irmãos? Eles aproveitam a própria Bíblia. Toma cuidado com isso, tá? Sabe o que eles dizem? Está escrito na Bíblia que quem crê em mim, como diz a Escritura, obras maiores fará, porque eu vou para o meu Pai. Aí essas obras aí que eles encaixam nesse versículo, né? Jesus não fez, mas eles estão fazendo. Vigiemos, irmãos. Jesus está voltando
E é entre nós que vai surgir muitos falsos, mentirosos. Deus tenha misericórdia de nós. E a última palavra, que se encontra até pouco aí, mas é a palavra justiça, que temos também no texto sagrado do Salmo 119. E para terminar, eu vou deixar aqui esses 2 últimos versículos que nós lemos, que é como se fosse 4 votos que nós devemos fazer a Deus. Né? Primeiro, em teus preceitos, versículo 15, em teus preceitos meditarei, olharei para os teus caminhos, alegrar-me-ei nos teus e não me esquecerei da tua. Então vamos lá, as 4 atitudes que nós temos que ter. Primeiro, meditação, olhar para os caminhos, alegrar-se na palavra de Deus e, por último, não se esquecer da palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Então medite na palavra de Deus. Pega um versículo de manhã cedinho, bem cedinho, leia e remoia aquele versículo. Olha para as coisas de Deus. A televisão nos atrai, o computador nos atrai. Coloca a palavra de Deus em primeiro lugar. Olhe para Ele. O que mais a gente vê as pessoas assim, andando na rua assim agora, né? As pessoas... é um negócio doentio, né? Atravessando a rua, no ponto do ônibus. Dá uma olhadinha para a palavra de Deus também, irmão. Ela é alimento, ela é preceito, ela é verdade, ela é testemunho. E é roubado fácil também, né? Porque já está na mão. Nós tivemos na nossa família uma perda esses dias. A pessoa já anda com o negócio na mão, levou, já era. Porque não para o tempo todo, está dirigindo, está aqui, está no ônibus, desceu do ônibus, calma aí, para. Dá uma olhadinha para a palavra de Deus, irmão. A gente passa o dia todo, não lê nenhum versículo. Olha para a palavra. Se alegra no estatuto do Senhor e não se esquece, porque ela é que vai fazer com que nós não pequemos contra Deus. Amém? Curva a sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Pai, nós te agradecemos, te louvamos por mais oportunidades que o Senhor tem nos dado. Estamos aqui, Senhor, para meditarmos na Tua palavra, que nós possamos olhar para os Teus preceitos, que nós possamos nos alegrar em Ti, não se esquecer da Tua palavra, para que sejamos cada dia mais, Senhor, fortalecidos, edificados em Ti. Oramos e agradecemos o nome de Jesus. Amém e amém.